Glória a Deus. Queridos irmãos, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você que trouxe sua Bíblia, abra comigo, por favor, em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 7. Versículo de número 6. Na verdade, eu vou falar sobre o versículo 7 em diante, mas vamos ler o verso 6 também. Se você achou aí, feche os teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pedir que o Senhor fale conosco por meio da palavra. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por mais esta noite, por mais este privilégio que o Senhor nos concedeu, de pessoas tão limitadas, Pai, e falhas como nós, podermos nos reunir no Teu santo e precioso nome, podemos prestar um culto ao Senhor. Então nós Te agradecemos, ó Pai, por isso. Nós Te agradecemos porque o Senhor nos deu esta oportunidade, Pai. E se não fosse pelo sangue do Teu Filho, Jesus Cristo, naquela cruz do Calvário, nós não poderíamos, ó Deus, nos achegar a Ti. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos. E mais uma vez recorremos ao Senhor, porque conhecemos, ó Deus, a nossa debilidade, as nossas limitações. Que o Senhor nos ajude, Pai, na compreensão das Sagradas Escrituras, que o Teu Santo Espírito possa ministrar ao nosso coração, trabalhando sobre a nossa vida, Pai, mais esta noite, porque nós precisamos de Ti. Por isso eu Te peço, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo de Nazaré, fala conosco, Pai, tem misericórdia de nós. Fala conosco em mais esta noite, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o verso 6 e já seguimos aí a sequência do verso 7 em diante. O subtítulo aí no verso 6 diz, Não profaneis o que é santo. Não deis aos cães o que é santo, nem lanceis aos porcos as vossas pérolas, para não acontecer que eles as pisem, e os cães, voltando-se, vos despedacem. Nós vemos nas Escrituras, quando você analisa um pouco as Escrituras, você percebe, de acordo com o contexto que nós estamos seguindo aqui, você se lembra que nos versos que eu falei a semana passada, Jesus ele estava reprovando um tipo de julgamento. E hoje nós olhamos para o meio evangélico, o meio cristão, e eles reprovam todo tipo de julgamento. Há um repúdio total a este quesito, de julgarmos, de analisarmos as coisas. Os cristãos eles repudiam de todos os julgamentos. Jesus ele não foi desta maneira. Ele diz, vocês devem ser criteriosos, vocês devem seguir algum padrão. Vocês não podem ser como os escribas e fariseus, manter aquele julgamento hipócrita. Então Jesus estava condenando isso. Nós vemos que Jesus ele era tolerante com as prostitutas, mas Jesus ele era intolerante com os escribas e fariseus, justamente por conta do estilo de vida que eles levavam e esse julgamento que eles traziam acerca de todos. Só que nós vemos também na palavra do Senhor que há momentos que não dá para nós insistirmos muito, como nós vemos aqui, você vai ficar jogando pérolas aos porcos. Há pessoas que muitas vezes eles não querem mesmo ouvir. E eles começam a entrar num debate conosco, e com qualquer pessoa que está ali pregando o Evangelho. Então você também precisa ter sabedoria, porque convenhamos, se alguém não te escuta hoje, se uma pessoa não quer te ouvir hoje, não estou dizendo que você deva arrancá-la do seu hall de oração, mas por que você não abre o leque e não começa a pregar para outras pessoas? Muitas vezes nós nos restringimos ali a um grupo de pessoas e esquecemos que há inúmeros outros que precisam também, da mesma maneira que aquele grupo que você tem orado, precisam também ouvir a palavra de Deus. Quantas e quantas pessoas dizem ser conhecedores da palavra de Deus, conhecedores das Sagradas Escrituras,
Pessoas que carregam o título de cristãos há anos. Mas essas mesmas pessoas que alegam ser cristãos há anos e que frequentam a igreja há anos, nós vemos que não há um compromisso com a palavra de Deus. Nós vemos que não há um entendimento, por exemplo, acerca do culto público, de nós nos reunirmos, de nós celebrarmos ao Senhor e bendizermos ao nosso Deus. Então há momentos que nós temos sim que sacudir, né, a poeira dos nossos sapatos e tocar o barco para frente. Mas isso, será que a Bíblia nos ensina isso, pastor? Claro. Em Atos, por exemplo, capítulo 13, verso 46, nós vemos Paulo e Barnabé nesta situação. Diz, olha, Deus nos levantou para pregar a vocês, e vocês simplesmente não querem ouvir. Então o que nós iremos fazer? Olha, nós vamos pregar para os gentios. Já que vocês não se acham dignos da vida eterna, nós iremos voltar para os gentios. Em Atos capítulo 18, verso 6, Paulo ele foi rejeitado, e ao ser rejeitado por aqueles homens, Paulo vai embora. E ele diz, olha, o sangue é de vocês. O sangue de vocês cairá sobre a vossa cabeça. Eu estou inocente a partir de agora, eu vou para os gentios, porque vocês recusaram a palavra, vocês recusaram ouvir o evangelho. Jesus também nos ensinou que há momentos que precisamos fazer isso. Como, por exemplo, em Marcos capítulo 6, verso 11, Jesus disse, olha, se ninguém vos ouvirem, se vocês chegarem a algum local e eles não ouvirem vocês, sacudam o pó do vosso pé, para que sirva de testemunho contra eles. Então nós temos que aprender a analisar toda a situação e toda a circunstância e obedecermos isso. Porque às vezes você fica insistindo, né? Nós insistimos. Agora, parar de orar, você não deve parar de orar. Ore, continue orando, continue clamando, mas abra os seus olhos. Às vezes tem pessoas do seu lado que precisam ouvir o evangelho e você se restringe ali a 2, 3 pessoas que você tem buscado. Mas vamos lá, o meu tema hoje é Jesus nos encoraja a orar. Mateus capítulo 7, verso 7 a 11. Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate a porta será aberta. Quem dentre vós, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Antes de nós abordarmos este texto aqui, esses versículos, eu quero já reafirmar uma verdade acerca desta passagem e de tudo aquilo que a Escritura nos ensina sobre oração. Como Elvis acabou de falar aqui e citar um exemplo de oração. O que a Escritura diz para nós acerca de oração? Quando um filho de Deus, quando um servo de Deus, ele se posiciona diante do Senhor. Será se Deus escuta a nossa oração? Será se Deus escuta o nosso clamor? Vivemos em dias onde os cristãos eles não andam mais por fé. Eles não andam confiantes em Deus. Eles só dão o próximo passo se eles tiverem um cenário completamente montado diante deles. O cenário está montado, então eles dão o próximo passo. Ou seja, a maioria esmagadora dos cristãos não andam mais por fé. Eles não andam confiante em Deus. Eles andam confiando em suas habilidades, em seus recursos financeiros. Eles andam confiando naquilo que eles estão vendo diante dos seus olhos. Isso não é fé. Nós temos que aprender a andar por fé. E tudo que a Escritura nos ensina acerca de oração, seja de Gênesis a Apocalipse, nós temos uma garantia acerca disso. Que quando nós, filhos de Deus, nos prostramos diante do Senhor, Ele escuta a nossa oração. Ele escuta o nosso clamor. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E mais uma vez, Jesus está nos ensinando isso. Pedir e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo o que pede recebe, quem busca acha, e ao que bate a porta lhe será aberta. Então Jesus está garantindo que Deus escuta a minha e a sua oração, e Ele responde às nossas orações. Todavia, quando nós dizemos que Deus escuta a nossa oração e responde à nossa oração, em hipótese alguma eu estou dizendo que Deus irá responder à sua oração no momento que você quer, na hora que você quer, da maneira que você quer, e você irá receber
de acordo com o que você pediu. Em hipótese alguma, eu estou garantindo isso. Mas uma coisa é fato, Deus escuta a nossa oração e Deus responde a nossa oração. E nós devemos aqui perseverarmos em nossas orações. Nós temos que aprender a orar e desejarmos esperar a resposta da parte de Deus. Porque Ele vai sim nos responder. Tiago capítulo 4, verso 2, ele diz, nada tendes porque não pedis. Ou seja, vocês não têm nada porque vocês não pedem. Por que que alguém não pede? Por que que muitos não têm fé para pedir algo a Deus? Então, primeiro ponto, e são apenas 3 hoje. Primeiro, uma teologia errada. Por isso que muitas pessoas não pedem nada para Deus, porque eles têm uma teologia errada, eles têm um conhecimento errado acerca de quem Deus é, da bondade de Deus, da misericórdia do Senhor e do cuidado de Deus para com cada um de nós. Jesus está mostrando aqui que a base para nós nos apresentarmos diante de Deus e orarmos a Ele, buscarmos a Ele, é justamente compreendermos que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama, que Ele tem cuidado de nós, ou seja, Deus tem o melhor para mim. É exatamente esta comparação que Jesus está pegando aqui, está ilustrando diante deste cenário. Ele diz, olha, vós que sois maus, saber dar boas coisas aos vossos filhos, mas vós que sois maus, um pai normal, um pai natural, ele almeja o melhor para os seus filhos. Muitos deixam de comer para poder dar o que comer aos seus filhos. Muitos abrem mãos de inúmeras coisas nesta vida para proporcionar um caminho e uma vida melhor para os seus filhos. E essas pessoas, homens, desta maneira, Jesus está dizendo, vocês ainda são bem pequenos. Agora, se vocês, que são maus, buscam dar o melhor para os seus filhos, quando dirá o Pai Celestial. Então é desta maneira que eu e você precisamos nos relacionar com Deus. Lembrar que Ele é o nosso Pai, que Ele nos ama e que Ele tem o melhor para mim e para você. Mas é comum nós pregarmos algo, um pastor, um líder pregar sobre algo, e muitos distorcerem aquele ensino. Talvez eu possa pregar sobre algo e você entender errado o que eu estou pregando. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele trata essas objeções em Romanos direto. Direto, Paulo trata objeções que poderiam se levantar no seio da igreja. Uma delas foi, Paulo diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde quem mais pecou, mais recebeu da graça de Deus. E aí Paulo ele traz uma objeção que provavelmente iria se levantar dentro da igreja. Ora, se quem mais pecou, mais recebeu da graça de Deus, então vamos pecar mais. Vamos mergulhar de cabeça no pecado para que a graça de Deus seja mais abundante. E aí Paulo os corrige. Isso é um absurdo que vocês estão dizendo. Ora, se vocês nasceram de novo, se o Espírito de Deus habita em vocês, vocês devem andar de maneira que Deus seja glorificado. Mas é comum as pessoas entenderem errado. Como, por exemplo, constantemente nós combatemos a teologia da prosperidade. Nós combatemos esta barganha que muitos que se intitulam cristãos têm feito em locais de culto. Eles se acham no direito de barganhar com Deus ou colocar Deus contra a parede. Então fazer esse tipo de negócio é pecado. É pecado você querer fazer negócio com Deus. Você querer fazer troca com Deus. Usar, seja o seu dízimo, a sua contribuição, como uma moeda de troca para com Deus, o seu jejum e a sua oração como uma moeda de troca para com Deus. Então é pecado nós apenas pregarmos sobre bênção. E aí muitas vezes você irá nos ouvir combatendo a teologia da prosperidade. Aí o reformado, nós reformados, constantemente iremos citar que o sofrimento ele faz parte da vida. Fiz várias pregações só falando sobre o sofrimento. E aí muitos de nós ouvimos isso, olha, o sofrimento faz parte da vida e Deus o usa para nos transformar, para nos quebrantar. E aí você vai para as Escrituras e você lê versos como, por exemplo, Tiago, capítulo 1, verso 2, onde ele diz, meus irmãos, considerai motivo de grande alegria o fato de passardes por várias provações. E ele começa a discorrer o assunto.
Olha, sintam-se alegre. Considerem-se alegre ao passar por várias tribulações. Hebreus capítulo 5, verso 8 diz: embora sendo filho, falando de Jesus, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Paulo em Romanos também vai dizer isso, que nós nos alegramos nas tribulações, nas provações, não é apesar das tribulações ou das dificuldades. Só que quando nós olhamos isso e vamos, por exemplo, para o livro de Jó, onde você vê que Jó perdeu tudo. Jó perde tudo, todos os seus bens, tudo que ele possuía. E no final de sua vida, Jó diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje os meus olhos te veem. O que nós concluímos? Combatemos a teologia da prosperidade, aí dizemos que o sofrimento faz parte da vida, lemos inúmeros versículos, inúmeros textos, mostrando que servos de Deus passaram por dificuldades. O que nós concluímos? Eu acho que Deus ele quer o meu sofrimento. Eu acho que Deus quer que eu viva sofrendo. Esta é a conclusão que muitos chegam ao ler as Escrituras. Então, meu irmão, é claro que o sofrimento ele faz parte da vida. É claro que Deus ele usa o sofrimento para nos transformar. Mas nós sempre oramos para Deus retirá-lo. Nós sempre oramos para que Deus retire o sofrimento. Como assim? Temos inúmeros exemplos nas Escrituras. Vamos pegar, por exemplo, o apóstolo Paulo. Nós não nos alegramos ali, nós não pedimos: Deus, manda sofrimento. Nós não falamos: Senhor, manda mais tribulação, manda mais angústia, manda mais dificuldade. Nós não oramos para isso. Pelo contrário, oramos para que Deus retire. Paulo, o apóstolo Paulo, está com um espinho na carne. O que ele faz? Deus, manda mais espinho na carne? Foi isso que ele fez? Porque parece que esta é a ótica que muitos cristãos têm seguido. Paulo ele não orou para Deus, envia mais espinhos na carne. Ele orou para Deus retirar aquele espinho na carne. Até que Deus respondeu a ele. Somente após a resposta de Deus, o apóstolo Paulo para de orar. Após Deus dizer a ele: não, eu não vou retirar, a minha graça te basta. Ou seja, aquilo servia para quebrar o apóstolo Paulo, para que isso o levasse para mais perto do Senhor, um homem mais quebrantado, mais transformado pelo poder de Deus. Então foi exatamente isso. Primeiro ele ora para Deus remover. Deus respondeu: eu não vou remover. Paulo então descansa. Jesus como homem. Jesus está no Getsêmani. Jesus ora 3 vezes ao Pai: se possível, passa de mim este cálice. Ou seja, se for possível adiar, passa de mim este cálice. A resposta de Deus para Jesus foi uma: não, você vai tomar esse cálice. Você vai beber cada gota desse cálice. Acabou. Então, seja pobreza, seja solidão, seja perseguição, nós não oramos para Deus mandar mais. Nós não oramos para Deus nos encher de sofrimento, de angústias, de tribulações, de perseguições. Pelo contrário, nós oramos para que Deus remova, retire de nós. Mas somente após a resposta dele, nós descansamos. Após Deus responder o nosso clamor, nós descansamos. Como, por exemplo, almas. A Escritura mostra: Deus quer que todos cheguem a ouvir a sua voz. Então nós temos que orar por vidas. Nós temos que aprender a clamar por almas. Nós temos que nos colocar na brecha, como diz as Escrituras. Nós temos que aprender a dobrar os nossos joelhos. Nós não sabemos quem Deus irá salvar. Não está na testa, não está escrito na testa de ninguém. Eu sou um eleito por Deus. Fui eleito pelo Senhor. Então a nossa obrigação e a nossa missão é justamente levar o Evangelho ao maior número de pessoas que nós consigamos. E lembre-se de uma coisa: você será cobrado. Eu serei cobrado. Todos nós seremos cobrados acerca disso. Porque é uma missão que foi dada a toda a igreja do Senhor. Ide e pregai o Evangelho. Nós temos que pregar o Evangelho. Então não importa. Eu preciso aprender a orar e a clamar a Deus, pedindo que o Senhor possa realmente fazer um milagre.
E nós temos que aprender também a orar por coisas materiais. Sei que alguns podem ficar chocados quanto a isso, né? Muitas vezes chegamos a reuniões de oração, aí muitos vão pedir apenas espiritual, coisas espirituais. Está errado? Claro que não, e deve pedir mesmo. Mas em nenhum momento as Escrituras, Cristo, nos proíbe de orarmos para que Deus possa suprir as nossas necessidades. Em nenhum momento nós somos privados de apresentarmos diante de Deus as nossas dificuldades, as nossas limitações, tanto que o exemplo aqui é muito claro. Pão, peixe, coisas básicas. Mas nós temos que aprender a colocá-las diante de Deus. Nós temos que aprender a orar por coisas. Nós não somos daqui? Óbvio que nós não somos daqui. Mas enquanto estivermos aqui, nós precisamos de recursos aqui. E Deus está nos garantindo que tudo que eu e você precisarmos para cumprir o propósito dele, Ele vai nos dar. Ele vai suprir. Mas para isso você precisa aprender a orar. Você precisa aprender a clamar ao Senhor. Segundo ponto que nós observamos neste texto é a falta de perseverança. É o que nós percebemos em muitos cristãos. Por que muitos não têm fé para pedir algo? Ou por que muitos não pedem algo para Deus? Por falta de perseverança. Muitos hoje parecem com aqueles corredores da maratona na São Silvestre. Se você já acompanhou algumas delas, você já observou que no começo enche, inúmeras pessoas. Não deu 20 minutos de corrida, filho, acabou. Só está meia dúzia de gato pingado lá, só aqueles que realmente treinaram para aquela competição. A maioria vai só para fazer graça, só para dizer que está ali. É exatamente isso que acontece. Hoje muitos começam a orar, poucos terminam. Poucos insistem em suas orações. Poucos perseveram em suas orações. Vivemos num mundo onde tudo é muito rápido. E as pessoas acham que Deus trabalha também desta maneira. Como se Deus tivesse uma varinha de condão para resolver todos os seus problemas na hora que você quer, do jeito que você quer, no instante que você quer. Deus não trabalha desta maneira. E Ele nos ensinou que nós precisamos aprender a perseverarmos em tudo. Não apenas em nossas orações, mas em tudo temos que ser perseverantes. Aqui nós temos o velho e bom princípio da perseverança, como é bem ilustrado por Lucas, capítulo 18, verso 1, que diz: Jesus também lhes contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. Você se lembra? Esta parábola é a parábola do juiz iníquo, que uma mulher pede para ele julgar a causa dela, mas ele não queria julgar. Mas de tanto que ela insistiu, de tanto que ela foi até ele pedindo, clamando que ele julgasse a causa, ele acabou julgando a causa dela. E aí no verso 7 de Lucas 18, e Jesus diz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, mesmo que pareça demorado em responder-lhes? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Só que há uma condição. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Você notou aqui? Primeiro, aqueles que clamam a Ele dia e noite. Não é oração Nissimi hoje, 3 minutos. Não é oração que você faz na hora que você vai dormir, que mal você conclui. É oração, é estar prostrado diante do Senhor. É realmente estar conectado com Deus. Aqueles que clamam a Ele dia e noite. Meu irmão, é aquele que insiste. Você já viu o seu filho? Pelo menos meu filho é assim. Quando quer alguma coisa, quase que de 10 em 10 minutos pergunta sobre aquilo. Toda hora ele vai perguntar, toda hora ele já pergunta. Vai chegar? Não vai chegar? Quando que vai vir? É assim. Nós fazemos isso com as nossas orações? Você faz isso com as suas orações? Com aquilo que você diz que almeja com muito esforço? Você faz? Eu tenho orado. Quanto você tem orado? Qual a intensidade da sua oração?
Qual é o seu clamor acerca disso? Quanto tempo você dedica para isso que você diz querer receber de Deus? Porque o texto é muito claro. Ele nos mostra que há aqui uma insistência, uma perseverança. E ele diz, né, mesmo que pareça demorado em responder-lhes, Deus não demora, Deus não se atrasa, Deus faz na hora certa. Mas muitas coisas levam anos, outras podem levar horas, outras podem levar dias. Mas mesmo que demorem anos para Deus responder a nossa oração, isso é para o nosso bem, é para o nosso próprio bem. Nós precisamos aprender a confiar em Deus. Basta você parar e analisar a sua vida. Se Deus te desse tudo o que você pediu, do jeito que você pediu, garanto que a maioria de vocês não estariam aqui. Se Deus concedesse tudo o que vocês quisessem, do jeito que vocês quisessem, a maioria, ou todos, não estariam aqui. Pode ter certeza. Por isso que a palavra de Deus diz, né, o apóstolo Paulo vai nos dizer lá em Romanos, que nós não sabemos sequer orar como convém. O Espírito intercede por nós. O Espírito intercede por nós. E Jesus está dizendo aqui, olha, se o filho pede um peixe, o pai não vai dar uma cobra para ele. Então por isso que nós temos que confiar em Deus. Se ele não respondeu do jeito que você quer, porque isso não é o melhor para você. Pelo menos não neste momento. E você tem que aprender a descansar em Deus. Mas precisamos nos lembrar que a fé, ela move montanhas. Sim, a fé move montanhas. A fé é capaz de quebrar corações duros. Por que então não oramos a Deus? Seja pelos nossos parentes, pelos nossos amigos, colegas do trabalho. Por que que nós não dobramos os nossos joelhos e cremos que Deus pode fazer uma intervenção divina? Porque afinal de contas, nós estamos aqui. Um milagre aconteceu. Pessoas com um coração duro como o meu e como o seu. Deus um dia nos quebrou. Ou seja, houve um milagre. Um milagre aconteceu. Então a fé, ela move montanhas. Ela quebra corações duros. A Bíblia nunca diz para nós, ore pelo que é fácil. Nunca nós vemos isso nas Escrituras. Ore por aquilo que seja o mais simples possível. O mais fácil possível. Ou seja, se você dá conta, vai e faça sozinho. Você não precisa de Deus. Por isso oramos pelo impossível. Oramos realmente por aquilo que é impossível a nós. Lembrando daquilo que a Escritura nos diz. Aquilo que é impossível ao homem é possível a Deus. Uma conversão é algo impossível a nós. Somente um agir de Deus, somente uma intervenção divina para quebrar corações. E inúmeras outras coisas em nossas vidas. Então o que eu quero dizer, meu irmão, nós temos que aprender a pedir a Deus. Nós temos que aprender a nos colocarmos diante do Senhor. E isso envolve coisas materiais também. Isso envolve coisas para o nosso dia a dia. Que Deus supra as nossas necessidades. Que Deus possa nos alimentar, que Deus possa cuidar de nós. Isso vai acontecer. Mas nós temos que aprender a colocá-las diante de Deus. E terceiro, e último princípio aqui para a gente encerrar. Muitos eles não recebem porque eles pedem, mas não buscam e nem batem, né? Que é um pouco da questão da perseverança também que eu acabei de falar. Só que Jesus nos mostra aqui que há uma progressão, há uma insistência. Não é apenas pedir. Tem que ser seguido. Tem que haver uma insistência, uma perseverança. Tem que ser seguido de buscar. E não é apenas, e buscar não é apenas orar, é ir além, é insistir, é em perseverar. E em tudo nós temos que fazer isso. Por exemplo, conversão de nossos filhos. Você não apenas pede, você insiste, você persevera. Como que nós fazemos isso? Nós não devemos apenas orar pelos nossos filhos, mas nós devemos usar todos os recursos que nós temos em mãos. Como, por exemplo, eu oro todos os dias, mas eu preciso ler as Escrituras para ele. Eu preciso inculcar a palavra de Deus na cabeça dele.
Eu preciso ensinar a Bíblia a ele. Da mesma maneira você. Eu preciso olhar as companhias que ele tem. Eu preciso amar a minha esposa, eu preciso cuidar da minha família, para que ele olhe e veja isso dentro do nosso lar. Então não é apenas orar. Eu oro, busco, bato e faço tudo que estiver ao meu alcance, porque eu sei que tudo depende de Deus. Mas Deus me deu sabedoria, Deus me deu inteligência, da mesma maneira que Deus te deu sabedoria, Deus te deu inteligência e Deus te deu recursos. E você deve utilizar desses recursos. Muitos pais, eles ficam perplexos quando os filhos chegam lá 15, 16, 17 anos e não querem buscar a Deus. Muitos deles não tiveram ensino. É uma desculpa para eles, para esses jovens que não querem a Deus? Claro que não, porque no dia do juízo, cada um de nós vamos dar conta de nós mesmos. O pai, ele não vai se colocar no lugar do filho, nem o filho se colocar no lugar do pai. Mas nós, como pais responsáveis, nós temos sim que ensinar os nossos filhos. E oramos por eles todos os dias, mas seguimos tudo isso. Tudo que estiver ao meu alcance. Para que o coração dele seja transformado, para que a vida dele seja transformada, eu devo fazer. Marque os seus pedidos. Coisas que nós perdemos, né? Perdemos este hábito de marcar os nossos pedidos. Aquilo que nós queremos, aquilo que nós precisamos. Aquilo que nós temos que clamar a Deus todos os dias. Ah, você não usa caderno? Marca no seu celular. Enumera lá os seus pedidos. Todos os dias dobre os seus joelhos e clame a Deus. Ah, Deus não responde minhas orações. É mesmo? Deus não responde? Mas você sabe pelo que você tem orado? Muitos nem sabem por o que eles têm clamado diante de Deus. Como que querem obter resposta? Oração não é só você também ficar parado. É agir, oração é agir também. Há muitas coisas, meu irmão, que Deus não vai responder hoje ou amanhã para nós. Há muitas coisas que pode ser que levam anos para Deus responder. Mas nós temos que clamar. Há outras coisas que muitas vezes você nem estará orando e Deus pode liberar uma bênção sobre você. Mas o caminho é nós estarmos ali prostrados diante dele. E todos os dias apresentarmos diante dele. Como diz Marcos 11, 24, por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebeste e o tereis. Né? Crede que já o recebeste e o tereis. A fé, ela vai trazer descanso. Se você confia em Deus, você pode descansar. De uma coisa você pode ter certeza, meu irmão. Aquilo que não for vontade de Deus, Ele não vai te dar. Porque isso é um dos princípios da oração. Se nós pedirmos segundo a sua vontade, diz o apóstolo João. Segundo a sua vontade. Deus vai responder às nossas orações para que você se engrandeça? Não. Quando Deus responde uma oração, é para que o nome dele seja glorificado. Esse é um outro ponto da oração. Deus responde para que o nome dele seja glorificado. É o que Jesus nos ensina por meio lá do relato do Evangelho de João. Para que o nome dele seja glorificado. Então, de uma coisa nós podemos ter certeza e descansarmos. Todas as vezes que nós nos prostramos diante do Senhor, Ele escuta a nossa oração e Ele irá responder a nossa oração. Pode ser que não seja da maneira que você quer, na hora que você quer, e aquilo que você está pedindo. Mas descanse, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então aquilo que Deus te dá sempre vai ser o melhor. Tudo aquilo que nós pedimos, se não vier de acordo com o que nós estamos pedindo, louve a Deus, agradeça a Deus, porque talvez você estava pedindo uma pedra, achando que era um pão. E o Senhor e o auxílio do Espírito Santo transformou isso num verdadeiro pão, para que o nome dele seja exaltado, para que ele seja bendito por meio da nossa existência e nós também o glorifiquemos. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar a Deus.